Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. Ô, Resch, eu gosto mais de conversar com você, cara. Você é um cara alegre, pra cima, antenado, cara que tem uma visão de mundo, uma experiência fantástica. Então, eu preciso te agradecer, cara, por estar aqui comigo, te agradecer do fundo do coração por aceitar esse convite de estar comigo aqui, cara. Obrigado. Obrigado a você, mas vamos embora, vamos lá, vamos conversar. Não, eu preciso, em primeiro lugar, até dizer isso. Gente, olha o que é o nível de responsabilidade do cara, né? Eu convidei o Resch para essa live, ele aceitou prontamente, vamos fazer. E de ontem para cá, o cara ficou ruim da gripe, né? E eu cheguei a falar com ele, falei, Resch, quer cancelar? E tava, não. Quer dizer, ele tem um nível de comprometimento altíssimo, tá tomando lá o remedinho dele, a pastilha e tal, tá com a gente aqui. Resch, vamos começar contando um pouco da sua história, da sua experiência, como é que você começou nessa história aí de agronegócio, cara, e de bolsa também, né? Conta pra gente aí. Olha, o negócio é o seguinte, quando eu comecei no jornalismo, a gente não escolhia muito a editoria, né? Ah, não? Não. Quando você era Foquinha, né? Foca, hoje nem se usa mais isso, né? Não. Quando era Foca, primeira editoria que você trabalhava era a Polícia, que é a pior que tem, né? Eu acho, não sei. Então, eu fui trabalhar nos DPs. Mas eu sempre tinha vontade de trabalhar com economia. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu caí para o lado da economia. E foi no negócio de agro, né? Que agro nada mais é que economia. E aí, fiquei lá e não parei mais. Se bem que naquela época a gente não tinha muito essa especialização, né? A gente fazia várias coisas. Aliás, para aprender mesmo, você tem que fazer um pouco de tudo, né, no jornalismo. Porque a universidade, a faculdade de jornalismo, ela te ensina a técnica, métodos, né, de como abordar e tal. Mas duas coisas essenciais do jornalismo, que é ética e honestidade, você aprende em casa, né? Você não aprende na faculdade. Se você não aprendeu até a faculdade, não é lá que você vai aprender. Então, lá você aprende a parte técnica do jornalismo, mas essa coisa da ética, do respeito, já vem digamos assim, do berço, né? Como se dizia antigamente. Mas aí eu entrei nessa área de agro sem entender nada, só que eu sou estudioso, eu gosto de estudar, então estou estudando até hoje. E aí eu comecei a me enfronhar nesse negócio e percebi que era um negócio realmente muito interessante. E isso, há alguns anos, o Brasil não era essa potência que é hoje, né? Isso foi em que época, Resch? Foi em 1980, de 80 até 90, por aí. 70 eu comecei no jornalismo. Eu acho que lá para 73, 74, eu comecei a fazer matérias mais de economia. E aí, numa dessas, foi para uma área agro, acabei indo para uma revista que era feita pela Bloch Editores, chamava Agricultura de Hoje, lá no Rio de Janeiro. Uma revista de agro feita no Rio, é engraçado, mas era feita em São Paulo e no Rio. Eu ficava na sucursal de São Paulo. Então,
Aí depois ali não saí mais. Fundei uma associação de jornalistas. Associação de quê? Jornalista? Agora tem outra aí. A minha chamava Associação de Jornalistas Ajoagro. Associação de Jornalistas do Agro. Oh. Ela durou um certo tempo, era legal. Eu presidi 2 temporadas, 2 legislaturas. A nossa ideia é diferente desse pessoal. Tem aí um Rede Agrojora agora, não tem? Isso. A ideia nossa era o seguinte: a gente fazia um almoço, trazia um ministro, enfim, quem a gente voltasse, e ele dava uma entrevista para a gente durante o almoço, uma entrevista em off. O que ele falava, ele podia se abrir com a gente, mas a gente se comprometia a não publicar, só para entender como é que as coisas rolavam lá em Brasília. A ideia era muito boa, mas jornalista é complicado para a associação. Ninguém quer pagar, ninguém quer fazer nada. A gente já trabalha muito, não dá tempo para esse tipo de coisa. Mas, enfim, é isso. E aí, numa dessas minhas viagens, aliás, que foi para Chicago, eu conheci as bolsas lá em Chicago. E essa bolsa de Chicago, que hoje é a mais importante do mundo, acho, em termos de volume e tal. A bolsa de Chicago, que chama Chicago Board of Trade, né? Ela negocia principalmente trigo, milho e soja, mas ela negocia mais de 50 produtos, é impressionante. Negocia queijo cheddar, negocia um monte de coisa. Negocia a Bolsa boi. de Chicago negocia queijo cheddar? Negocia. Ela tem mais de 50 produtos. Mas os mais importantes são esses que eu te falei. Soja, milho, né, que os Estados Unidos produzem quase 400 milhões de toneladas, e trigo também. E eu fui lá para conhecer a bolsa e tal. Era impressionante aquele pregão, uma coisa monstruosa. O Viva Voz, né? Eram grupos enormes, gigantescos. Tem um monte de maluco gritando, eu tive uma baita sorte que o cara que me levou, que me ciceroneou, me arrumou um jeito de eu descer. Eu fui lá no pregão. Foi aí que eu vi aquela história que eu já te contei, que eu vi que tinha uma moça, olhava para uma câmera no alto assim e falava. Ela estava fazendo um boletim para a TV. Eu acho que era da Bloomberg ou da Reuters, eu não tenho certeza. E aí, quando eu vim para o Brasil, eu fui trabalhar dentro da bolsa e eu sugeri lá que se fizesse isso. Eu não sei se foi porque eu falei, o fato é que acabaram fazendo, e teve uma época que a bolsa da B3, ou a Bolsa Mercadorias e Futuros, tinha repórteres das principais revistas, e não só do agro, mas Globo News e outras TVs, todas transmitindo lá na bolsa. O que era bem legal com o pregão Viva Voz. Sem o pregão Viva Voz, ficou meio... Perdeu o glamour? Parece a bolsa de Tóquio, né? Aquelas baita tela, né? Você vê os risquinhos gráficos subindo e descendo. Não tem mais aquela graça. Você está falando de ter 400 marmanjos lá gritando, vendendo, comprando e tal. Eles eram bem... Eles não gostavam que entrasse lá embaixo, mas toleravam a gente. Os rapazes lá, né? Eles achavam que atrapalhava. Principalmente quando entravam moças muito bonitas. Eu acho que não atrapalhava nada, né? Com a minha cara, com a minha cara, ninguém prestava atenção em mim, mas enfim. Então, aí foi isso. Começou lá na bolsa e foi bem legal. Olha, hoje tá um inferno, agora tá tocando o telefone aqui. Deixa o telefone tocar. Agora há pouco tava martelando aí a parede. Deixa o telefone tocar. Mas enfim, então só para resumir, senão o tempo passa, a Bolsa de Chicago, ela tem 175 anos. Ela foi criada em 1848 e é a maior do mundo. Ela foi criada por 25 empresários lá de Chicago. Que a bolsa, dizem que a primeira bolsa, foi também na Ásia, mas
não tenho literatura disponível para a gente saber muito sobre isso. Vou fazer um intervalo, Resch, nós já voltamos. Estou conversando hoje com o grande jornalista Antônio Resch. A vida inteira o Resch apresentou o programa Mercado Futuro, né, no canal do Boi, direto da Bolsa de Mercadorias. Então, uma experiência fantástica. E ele está conversando conosco hoje aqui no programa. Como é que começou essa história de bushel? Porque todos os caras lá falam em bushel. É um peso, né? Uma medida. É uma medida. É uma medida. É que nem libra-peso. Libra-peso, café negociado em libra-peso. É 458 gramas, é quase meio quilo. O bushel, ele da soja é 27 quilos 415, eu não estou certo. Do milho é 25 e alguma coisa, porque o grãozinho do milho é maior, né? Então é um peso, é uma medida. Acho que ficou padrão. Para eles lá, eles usam tonelada métrica, que é diferente da nossa tonelada, que é 1000 quilos. Você é muito jovem, mas você deve se lembrar. Esse problema, eu sempre que falo de bushel, eu faço essa ligação. Eu cheguei aí na loja de secos e molhados, você ia comprar arroz, era uma caneca que o cara tinha, ele enfiava no saco. O bushel eu acho que é uma coisa parecida, viu? O produtor, de uma maneira geral, alguns deles já até usam o mercado futuro fora da bolsa, sem saber. Eu vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu, o Zé, fazendeiro em Jaú. Ele era fornecedor de cana para a usina. Aí ficou contrariado lá, resolveu mudar, sair de cana para grão. Soja, milho e tal. Ele criou um mercado futuro dele mesmo. Ele foi na Redondeza lá e achou um cara que queria comprar girassol. Aí ele falou, mas quantos girassol você quer? O cara que fez o cálculo lá falou, uns 140, 150 hectares. Tudo que você plantar em 150 hectares de girassol, eu compro, o preço é esse aqui. Já fixou o preço, tudo. O Zé plantou e vendeu tudo. Ele foi vender meses depois, né? Lógico. Preço já fixado. E o que é o mais engraçado da história não é isso é mercado futuro, né? O engraçado é que sabe para que era o girassol? Não era para fazer óleo. Era para fazer semente para dar para papagaio aqui em São Paulo. Olha que coisa. Era aquela sementinha, não era para a indústria. Então, esse é um caso. E tem um outro caso de um cara que foi até do Ministério da Agricultura, Lineu Costa Lima, não sei se você conheceu. Sim, eu conheci. O Lineu era um grande produtor de café. E ele é um cara muito cultivado, morou nos Estados Unidos e tal. E um dia eu perguntei para o Lineu, ele falou, Resch, falei de mercado futuro, eu faço Red Caipira. Red Caipira? O que é o Red Caipira? Eu colho o meu café, divido em 12 e vendo uma quantidade por mês. Ele pega o preço médio, né, que é o melhor. É o Red Caipira. Isso é mercado futuro também. Ele vende a necessidade dele. E faz o preço médio, que uma hora está mais alto, outra hora está um pouco mais baixo. E aí no preço médio fica tudo bem. Isso é uma coisa. Outra coisa que muitos produtores não se conformam é que na bolsa entregar o produto não é necessário, não é importante. É uma relação financeira apenas. Por exemplo, boi é liquidação financeira. Ninguém entrega boi para ninguém. É só uma fixação. Por exemplo, o pecuarista, olha, nós estamos em novembro. Ele olha lá, abril do ano que vem, ou maio, que é safra, se o valor da arroba tá bom para ele lá, ele vende naquele valor.
e ele vai receber aquele valor de um jeito que eu posso até explicar aí, se você quiser, como é que as coisas funcionam. Explica pra gente aí. Eu quero entender, eu quero que quem então, estiver assistindo entenda também aí. Eu peguei um exemplo aqui, que eu fiz uns cálculos com milho. Certo. Um contrato de milho na BMF, na B3, são 450 sacas de 60 quilos, ou 27 toneladas, acho, de milho. Então, é o seguinte, se um produtor de milho vai lá e vende com a saca valendo R$ 40,50, ele vai receber este valor pela saca que ele vendeu. Certo. Alguém comprou do outro lado. Agora, na bolsa tem um negócio que se chama ajuste diário. Ajuste diário é o seguinte: conforme oscila o preço para um lado ou para o outro, a bolsa pede essa diferença para uma das partes para fazer o fechamento. É que nem compensação dos bancos. Chega à noite, zera tudo, fica tudo zerado. Então isso é para não acumular e ter problema de risco de crédito lá na frente. Cara, mas isso não dá um trabalhão danado, não? Deve dar, né? Eu nunca vi como é que funciona, mas deve dar. Porque é o seguinte, para você operar na bolsa, você tem que ter um corretor. E a corretora é que libera o teu dinheiro, né? Porque você tem que deixar um dinheiro lá, que pode oscilar contra você. Quando oscila a teu favor, como esse caso aqui, então só para concluir o caso aqui, ele vendeu a R$ 40,50. Ponto. Isso num cálculo, eu não vou fazer equação aqui, mas o valor do contrato total R$ 54.675. Bem, 2 dias depois, digamos assim, ficou estável em R$ 40,50. Um dia, 2 dias, no terceiro dia, a saca de milho na bolsa caiu para R$ 40. Aí faz aquela equação da bolsa lá, o valor total do contrato, em vez de 54.675, passou a ser 54 mil. O que acontece? O comprador tem que depositar na sua conta essa diferença, R$ 675. Então ele deposita na sua conta. E assim vai acontecendo todos os dias. Ou ele deposita... Na conta do vendedor ou na conta da corretora? Mas é a corretora Tanto faz. Na conta do vendedor. Tanto faz. O vendedor. Porque é o seguinte, é para que no final do contrato, quando terminar o contrato, ou alguém sair da posição, ele tem garantido os R$ 440,50 por saca de milho que ele vendeu. Então isso aí é feito diariamente. Agora, se for até o fim do contrato, ninguém vai entregar milho. Ele só vai receber o dinheiro. Seja R$ 5,00 por saca, 10 ou 20, se caiu. Se subiu, ele pagou. Ele paga, mas ele vai sempre receber o que ele fixou, ele vai receber, que é R$ 40,50. Se a saca subir, o vendedor perde. Se ela cair, ele recebe o valor que ele topou em vender. Eu vou para mais de intervalo, nós já voltamos, já já. O produtor rural tem várias maneiras de se proteger em relação às oscilações de mercado e o Antônio Resch está compartilhando conosco os seus conhecimentos hoje. Por que essa resistência tão grande do brasileiro com a bolsa? Porque os americanos não têm isso. O cara, por exemplo, o americano, ao invés de abrir uma poupança e colocar o dinheiro na poupança, igual a gente sempre fez no Brasil, o cara vai lá, ele compra papéis, não sei o quê, aquela coisa toda, vai garantir a aposentadoria dele. Às vezes o trem vai quebrar, ele não vai garantir nada, mas ele tentou. Aqui não, aqui o cara ficava a vida inteira colocando dinheirinho na poupança, rendendo ali quase nada, não sei o quê. E quando se falava em bolsa, sempre se pensava em gente que tinha milhões para investir. Tá, como é que começou esse mito? Já que você está falando de mitos, como é que começou esse mito? E por que isso ainda perdura até hoje, mesmo com... Por exemplo, eu entrevistei aqui o pessoal dos assessores de investimentos. Hoje o Brasil tem quase 30 mil assessores de investimentos. Mas mesmo assim, existe
esse mito aí, esse medo da Bolsa? Tem algumas explicações. Uma é a seguinte: a ação, as bolsas, as ações na Bovespa, não tinha muita transparência. Isso deixou muita gente com o pé atrás. Não era muito transparente. Mas no Brasil pouca coisa era transparente. Pois é. Bolsa, você tem que mostrar os números, né, cara? Você tem que... Porque é que nem tem uma corrente, acho que você não faz parte dessa, que acha que é um absurdo a Petrobras ter lucro. Não é um absurdo. É um absurdo alguém pensar esse absurdo, né? Não é absurdo. A Petrobras abriu seu capital. Esse atual presidente liberou o fundo de garantia de trabalhador para comprar ações da Petrobras. Isso no Brasil. No exterior, a Petrobras é negociada em Nova York. Tem um monte de gringo, e não é gringuinho pequenininho, é gringão, que tem ações da Petrobras. A Petrobras tem que dar lucro, porque ninguém quer ser sócio de uma empresa que dá prejuízo. Então, quando vem esse papo de que a gasolina, que a Petrobras tem muito lucro, tem que ter lucro mesmo. Quando abre o capital, tem. Você não quer que ninguém saiba, não abre o capital. Agora, por que as empresas abrem o capital? Por exemplo, o Morada no Campo, o Agro e Prosa, quando abriu o capital, por que você vai abrir o capital da sua empresa? Você vai querer construir um estúdio novo, vai querer me contratar a peso de ouro, essa parte eu gostei, vai querer aumentar a sua empresa. Então, quem vai comprar a tua ação são pessoas que acreditam que a sua empresa vai crescer e vai dar dividendo para elas. É assim que funciona. Esse é o mercado. Se está errado assim, então tem que mudar o mercado. Mas hoje é assim. Se a Petrobras começa a fazer maracutaia, para usar um termo que o pessoal conhece aí, os investidores brasileiros podem engolir, porque brasileiro adora ser enganado. Mas os americanos não engolem, não. A Petrobras já tomou processo caro lá fora. Bilionário, né, cara? Processo bilionário. Então essas coisas tem que pensar antes de fazer. Agora, quando você for abrir o capital, você me avisa, que aí eu já fico na espera aqui. Você está muito acima das minhas posses. Porém, vamos voltar aí. Por que isso perdura até hoje? Porque hoje... Perdura pelo seguinte, o pessoal na Bolsa era uniforme isso aqui, ó, gravata. Andar de paletó e gravata. Hoje não é mais. Tem gente que tem implicância com as palavras em inglês. Se bem que hoje a juventude aí, que está indo para o lugar dos pais, tomando conta da fazenda, inglês para eles é a primeira língua. Eles falam melhor inglês que português. Na bolsa se usa call, put, swap, enfim, carry over. É tudo que tem palavra em português. Carry over é estoque de passagem, call é opção de venda, put é opção de compra. Mas eles falam assim. Mas eu te falar, tá um saco esse negócio, tá chato pra chuchu. Eu tive em São Paulo há pouco tempo atrás, fui lá conhecer os bancos lá da Faria Lima, participei de algumas reuniões como convidado. Cara, a metade do que os caras falam é inglês, bicho. Sem a mim. E às vezes o cara fala o negócio em inglês e repete a palavra em português. Mas pra que, pô, essa redundância? Não, outro dia eu tava aqui, eu falei com um amigo meu, falei, agora eu tenho um call. Eu falei, puta merda. Que call que eu tenho uma ligação, uma reunião, uma coisa assim. Mas deixa eu te contar uma história que ilustra um pouco esse negócio. Teve uma época que a Bolsa ia para o interior, sindicatos rurais, falar dos produtos, né? Eu acho que esse aqui foi sobre contrato a termo. Contrato a termo é aquilo, né? Você combina um preço lá e chega lá, paga, não tem margem diária, não tem nada. Bom, aí estavam engravatados assim que nem eu, explicando o contrato a termo, que não sei o quê, que o call, que isso, que aquilo e tal. De repente alguém na plateia, quando entendeu, um senhor, né? Fala,
Isso aí é o FICA. O FICA? Foi perguntado para ele, por que é o FICA? Não, eu ainda fiz o FICA com meu compadre ali. Eu tenho 40 vacas prenhe. Eu perguntei para ele se ele não quer ficar com elas quando nascer, ficar com os bezerros, quando nascerem os bezerros. Aí ele falou, te pago, sei lá, 1.000 por cada bezerro. Certo. Tá certo? Você fica? Fico, é o FICA. Eles Pronto. não falam contrato a termo, eles falam, o cara simplificou o negócio, né? E pronto, já entendeu. Então eles não gostam dos termos em inglês, não gostam de gravata, porque não se usa gravata. Hoje em dia não se usa mais. Eu uso porque eu gosto. Não, hoje se usa o sapatênis sem meia, com a calça aqui um pouco abaixo do joelho. Eu não vou falar. Sem preconceito, pô. O pessoal tá assistindo aí, eu uso roupa assim. Não, beleza, pode usar. Pode usar, cada um usa o que quer. Igual o resto, que usar gravata, usa, né? A minha opinião sobre esse negócio é que nem opinião sobre vegano, flexitariano. Eu não tenho nenhuma importância. Cada um come o que bem entender. Deixa eu comer o que eu quero, cada um come o que quer, então estamos conversados. Quer comer só brócolis, come brócolis. Quer comer só carne de porco, come carne. E estamos conversando. Mas então é isso. A Bolsa fez muita campanha. Eu acho que hoje tem um número grande de pessoas físicas aplicando lá em ações. Mas só para concluir aqui essa coisa, tanto no mercado futuro quanto no mercado de ações, você precisa acompanhar, viu, Divino? Você precisa estudar, precisa acompanhar, porque é um mercado muito dinâmico, corre muita coisa e tem que estudar, não tem jeito. Eu fiz um mestrado de derivativo na FIA, que é da USP aí. Obrigado a você, um abraço. Foram 400 horas de aula em um ano, mas é duro, é difícil, porque tem todo um embasamento técnico, teórico para esse mercado. O mercado é simples, essa coisa que nós falamos aqui do FICA ou do contrato de opção, mas a Bolsa, por exemplo, se você não operar na Bolsa, eu e você combinarmos, você me vende tanta soja e eu te pago assim, pode dar certo quando você conhece a pessoa e tal. Mas quando você não conhece, a Bolsa, nesse caso, ela te dá garantias. Ela tem aquele negócio lá, mais uma vez agora, né? Eles chamam de clearing. Clearing é de limpeza, né? É uma compensação. A Bolsa te dá garantia, quer dizer, se o cara não entra com dinheiro, a Bolsa tem um sistema para fazer você receber. Cara, escreve livro. Aproveita agora que você tem tempo e vai escrever livro, vai fazer um blog, sei lá. Vai mostrar isso para a humanidade. Não guarde isso, não. Obrigado pelas palavras gentis, mas eu te agradeço, eu que te agradeço. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.